Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante: ética e segurança no trabalho. Jéssica, pelo amor de Deus, o que ética tem a ver com segurança no trabalho? Tudo, absolutamente tudo, né? E vocês vão entender por quê, né? Mais na frente. Eu já postei no portal de vocês um artigo que foi feito, um projeto de pesquisa, e um hospital, maternidade aqui no município de Quixadá, né? Sobre a contaminação de EPIs, certo? E isso vai muito e diz muito da ética do profissional que está fazendo uso daquele EPI, do treinamento que ele recebeu, do estudo daquele profissional, né, de estar se atualizando, né, do hospital, né, acerca do treinamento das equipes, mas antes de tudo a ética do profissional, né, de saber que ele precisa ter conhecimento sobre aquilo e ter cuidado no manuseio do seu EPI para que ele não venha a, a gerar nenhum dano, nem nos colegas, nem nos pacientes que vão ser assistidos e nem no profissional que está usando o EPI. Ok. Antes da gente falar da relação de ética e segurança do trabalho, né, a gente vai falar de ética profissional. Relembrar que eu acho que vocês já devem ter visto ética em alguma disciplina. Normalmente a gente fala muito de ética em psicologia das relações humanas, né, que é uma disciplina que eu sei que vocês têm, mas a gente tem que relembrar, né? Vamos lá. Ética profissional é um conjunto de normas de condutas que deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão. Toda e qualquer profissão, inclusive a de vocês, tem um código de ética de vocês. O código de ética de vocês é impresso pelo COREN, o pessoal da enfermagem, né? Que é o Conselho Regional de Enfermagem. Tem um código de ética e conduta, onde os profissionais eles têm que se basear e eles têm que seguir esse código de ética e conduta, ok? Se você não seguir, você corre o risco até de perder o seu registro profissional e você não poder exercer sua profissão, certo? Então é um negócio muito sério, né? A gente está falando de profissão séria, que cuida de pessoas que estão em situação de adoecimento, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de risco. Então tem que ter muita ética, tem que ter muita maturidade, gente, para exercer as profissões que vocês estão escolhendo, profissões da área da saúde, certo? Então tem que ter responsabilidade desde o momento em que a gente resolve cursar, né, entrar no curso e toda a nossa formação, né? Vocês têm que ir desenvolvendo isso em vocês, não é só chegar lá, botar o jaleco, ir pro estágio, tirar foto, postar no Instagram, todo mundo bonitinho, né, todo paramentadozinho, não. Essa parte é maravilhosa, eu também já fui aluna, eu amo isso, né? Postei muitas fotos na minha época, mas não é só isso, né? Isso aí é o de menos, né? Não para nós, né? Para nós, enquanto estudantes que vamos nos tornar profissionais, é ótimo. Mas é o de menos para aquele paciente que eu vou atender mais na frente, né? Para aquele paciente, o que faz diferença é o meu respeito, é a minha conduta profissional, é a minha responsabilidade na execução da minha atividade. Então, né, muita coisa que vocês têm que começar a ir treinando, né, em vocês. Como é o profissional que eu gostaria que me atendesse um dia eu estivesse doente, muito mal no hospital? Como é que eu queria ser atendida? Né? Aí vocês vão começando a refletir sobre essas questões, tá? A ética, gente, ela deve ser entendida como um valor da organização que assegura a sua sobrevivência, sua reputação e os seus resultados. Olha que coisa séria, né? Até porque a sua conduta ética na sua profissão vai interferir diretamente no profissional que você é, no nome que você está construindo, na sua reputação profissional, certo? É aquela história, nunca faça com o outro o que você não quer que façam com você. Ética é muito isso, certo? A ética tem que estar presente em todas as suas atitudes, dentro e fora do seu local de trabalho. Não adianta nada ser bem ético lá no trabalho e sair e nas calçadas falar para a vizinha, né, do paciente que você atendeu, que é assim assado, que não se cuida, que é filho de fulano, filho de cicrano, que faz isso, que faz aquilo. A ética ela tem que começar, ela tem que perdurar por toda a sua vida,
né? Dentro e fora do seu local de trabalho. É como eu falei, é o nome de vocês, gente. Não tem nada mais importante do que a gente construir um nome profissional. A gente é bem visto, a gente cresce. E não só no lugar onde a gente está trabalhando. Às vezes uma pessoa de fora, né, descobre, vê que você tem uma trajetória bonita, uma trajetória ética e responsável e manda lhe buscar, manda fazer uma proposta e lhe chama para trabalhar. Eu digo porque isso já aconteceu comigo, né? E acontece com qualquer pessoa que tenha, né, compromisso com o seu trabalho. Então é uma coisa que vocês têm que começar a desenvolver de agora. Não esqueçam que os professores Não esqueçam que os professores de vocês podem estar selecionando vocês para um emprego lá na frente, né? E a sua conduta na sala de aula, a sua conduta enquanto aluno, o seu interesse, a forma com a qual você responde suas atividades, determinam se ele vai te selecionar ou não. Porque não se engane, ninguém vai indicar mau aluno, ninguém vai indicar mau aluno desinteressado, ninguém vai indicar aluno que não tem ética, que vai falar mal do professor A para o professor B, que vai falar mal do lugar A para o lugar B, né? Então, assim, muita ética, muita responsabilidade, isso é importantíssimo e tem que ser construído de agora, tá bom? Aqui eu coloquei, né, algumas coisas, algumas características que permeiam a ética: respeito, igualdade, valores, direitos, deveres também. Não tá aqui, mas todos nós, né, temos direitos, mas temos deveres, certo? Já a skill que o profissional ético ele tem que ter, né? Eu coloquei algumas características super importantes, né, para que vocês vão dando uma estudadinha, né, vão lembrando, certo? Honestidade tem que ter, gente, é muito importante, né? Tá relacionada à confiança que é depositada na pessoa enquanto profissional, né? E é muito fácil a gente encontrar falta de honestidade quando tem lucro, privilégio, benefício fácil, enriquecimento ilícito, né? Pessoas que estão ali fazem um desviozinho aqui de verbo, um desvio de acolá. Então acaba que isso não é ético. Para você ser ético, você tem que ser honesto, tá? Sigilo é daquilo que eu falei, né? De falar dos pacientes nas calçadas da vizinha. Não pode. O sigilo, né? É o respeito aos segredos das pessoas ou das empresas, né? E é uma característica obrigatória do profissional. Todo profissional tem que ser sigiloso com o seu local de trabalho e com seus pacientes, tá? Competência. Olha isso aqui, ó. Domínio do conhecimento teórico e prático da técnica. Muito, muito importante. Eu fico muito, extremamente preocupada quando vocês, né? Eu entendo a ansiedade de todos de voltar para as aulas presenciais, até porque o EAD não é todo mundo que se adapta no EAD, gente. Para ser muito sincera, eu mesma eu não conseguiria estudar no formato EAD, por exemplo, se fosse para escolher, né? Minha graduação feita no formato EAD ou presencial, eu não iria para o EAD porque eu não tenho facilidade de aprender por videoaula, né? Eu gosto de ter ali um professor para eu tirar a dúvida que surge na hora, né? E eu acredito que a maioria de vocês é assim também, até porque escolheram um curso presencial, não é verdade? Só que o momento que a gente está, infelizmente, isso não é possível, né? Por N questões, por questões de empatia mesmo, né? A gente tem que entender que a gente está diante de uma situação nova, que nenhum de nós tinha vivenciado ainda. Uma situação letal, já morreram mais de 80 mil pessoas, né? Então a gente tem que ter respeito pela situação, a gente tem que entender que tem que ter paciência, né? Então, e a gente tem que aprender a usar o que a gente tem. E isso não é só agora no ensino técnico, isso também é na vida profissional de vocês, gente. Às vezes vocês vão precisar dos materiais A, B, C e D, e vocês só vão ter disponíveis para você o C e o D. E aí, eu vou deixar aquele paciente desassistido? Estão entendendo? Então, assim, a gente tem que ter competência e aprender a se adaptar às situações que são colocadas, né? E isso diz muito de conhecimento teórico, gente. Como falei para vocês, não existe teoria sem prática, assim como também não existe prática sem teoria. Os dois se complementam. Vocês estão vendo a importância disso aqui?
de aprender a fazer o uso dos EPI. Já pensou vocês chegarem e fazer um estágio no Hospital Regional de Quixeramobim? Alunos quase se formando do CEP vão fazer um estágio lá. Chegam lá, aí a enfermeira que vai receber vocês diz assim: olha, gente, podem se paramentar com os EPIs aí, certo? E podem entrar aí no centro cirúrgico. Aí vocês não sabem como é que colocam a luva, não sabem qual é o EPI que vai usar no procedimento cirúrgico, não sabe se é a luva estéreo, se é a luva de látex, não sabe se usa gorro, não sabe se usa máscara, não sabe se precisa de avental. E tudo isso, ó, é isso aqui, ó, conhecimento teórico, certo? Então, assim, vamos tentar se esforçar para a gente lidar com o que a gente tem, porque é muito importante essa adaptabilidade, né? Para o futuro profissional de vocês, para o mercado de trabalho. A gente, quando vai fazer seleção, eu digo isso porque eu sou psicóloga organizacional, tá? A gente não escolhe o profissional que tem um currículo perfeito, incrível, mas que tem dificuldade de se adaptar. Não, a gente prefere um profissional mediano, mas que se adapta, e que é aquele chamado pau para toda obra, que faz da dificuldade uma oportunidade, certo? Então, eu fico preocupada quando eu vejo essas falas de vocês, né? Eu entendo a angústia demais, super entendo. Como falei para vocês também, não sou muito fã do EAD, não, mas é o que a gente tem. Então, vamos pegar o que a gente tem, se esforçar, que vai dar certo, tá certo? Então, isso, domínio do conhecimento teórico e prático, né? Da técnica que você se especializou. O profissional, ele tem que buscar conhecimento contínuo e qualificação, gente. Vocês têm que estar sempre fazendo cursos, né? Buscando aprender coisas novas. Isso é muito importante para a gente nunca parar no tempo, né? As coisas mudam, as coisas se atualizam. Então, é importante que a gente busque essa atualização. A motivação, a dedicação e a humildade surgem como uma dimensão necessária à pessoa do profissional. São características que, para você ser considerado competente, você tem que ter, certo? Você tem que ser motivado, você tem que ser dedicado e tem que ser humilde, tá? Coragem, a gente precisa dela para tomar algumas decisões importantes nas nossas vidas, além de ser bastante útil para nos ajudar a reagir às críticas. E ela nos ajuda a enfrentar a verdade. Criticado todo mundo vai ser. Isso é um fato, certo? Não existe ninguém perfeito. A gente nunca vai agradar todo mundo. Só que a gente tem que saber reagir com as críticas, a gente tem que tentar melhorar antes de você, né? Reagir mal a uma crítica, pense na crítica, será que faz sentido? Se não fizer, tudo bem, pode ser que a pessoa realmente esteja tentando lhe atingir, né, esteja sendo inadequada, mas e se fizer sentido? E eu tiver encarado só como uma picuinha e continuar agindo errado, né? Então, é importante esse discernimento, tá? Humildade, o profissional ético ele tem que ser humilde o suficiente para admitir que não é dono da verdade. Ninguém é, gente, ninguém. Né? Tem que ouvir o que o outro tem a dizer, tem que aceitar sugestões, tem que reconhecer erros, tem que reconhecer o sucesso individual, né? Tem que reconhecer também o sucesso do trabalho em equipe e que o sucesso do trabalho em equipe é o resultado do sucesso individual de cada um, de todo mundo que contribuiu. Então, humildade é importantíssimo, até porque vocês vão trabalhar com equipes gigantescas de pessoas nos serviços onde vocês vão atuar, né? Então, se vocês não tiverem essas características, vai ter muita intriga, vai ter um clima organizacional terrível, vai ter muita coisa desagradável, né? Que desmotiva qualquer trabalhador. Justiça. O profissional ético ele tem que ser justo. Ele aplica ao outro o que é merecido, certo? E ele não deixa o conflito de interesse atrapalhar nas reações. Tem que ter imparcialidade sempre, olhar as coisas com imparcialidade. Responsabilidade. Tem que ser consciente das suas atividades, dos seus deveres e das suas atribuições. Tem que saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Guardem essa frase para a vida, certo? Isso aqui, ó. Saber o que, como. Guardem essa frasezinha para a vida de vocês, porque isso aqui, gente, é muito, muito rico quando a gente trabalha,
certo? Com pessoas. Vocês vão trabalhar com pessoas de todo lado. Com os superiores de vocês, com colegas de vocês, né? E com pacientes. Então, vocês sempre têm que ter responsabilidade, certo? Saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Não consegui selecionar não, mas vocês viram a frase aqui, que eu dei evidência, ok? Aqui eu coloquei, né, uma figurinha que ilustra muito bem isso, a balancinha da verdade. Meu povo, e essa conversa toda de ética que a gente teve aqui, né, uma conversa bem demorada, para falar de EPI. O que é que isso tem a ver, meu Deus? O que é que ética tem a ver com EPI? Vamos lá. Relembrar, o que é EPI? Equipamento de proteção individual, né? São dispositivos que oferecem proteção dos riscos que a atividade profissional oferece. Entre eles se destaca o jaleco, né? Devendo ser observado o risco da sua utilização fora do ambiente de trabalho. Lembra que eu falei jaleco, palavrinha para a vida? A gente vai falar sobre isso agora. E aí, meu povo, diante de tudo isso que a gente falou sobre ética, o que é que EPI tem a ver com ética, gente? Hein? Ó, e se a gente estivesse na aula presencial, eu ia ficar perguntando vocês, apontando assim, para que vocês me dissessem o que vocês acham que EPI tem a ver com ética, né? Da importância da ética no uso do EPI. Mas como a gente, né, tá longe, pensem antes da gente, pausa o vídeo e pensa aí, o que é que EPI tem a ver com ética? Aí depois você diz pausa e vê o que eu vou falar, tá? Eu trouxe para vocês uma pesquisa importantíssima realizada em Quixadá, certo? Ela foi realizada no Hospital Maternidade, em alguns setores específicos, na clínica médica, na UTI neonatal e na obstetrícia, tá? E foram aplicados alguns questionários em alguns profissionais, querendo saber sobre o manuseio de jalecos dentro e fora do ambiente hospitalar, né, para poder tentar entender a eficácia desse EPI. E vocês vão ficar chocados com os resultados, tá? Isso aqui, no nosso município, no artigo aí que eu mandei para vocês, tem falando bem direitinho, é aqui em Quixadá realmente, tá? Foram 13 profissionais entrevistados, 11 do sexo feminino e 2 do sexo masculino, certo? Dos entrevistados, gente, 7 profissionais de 13, viu? 7. Afirmaram ter vínculo empregatício em outra instituição de saúde, ou seja, trabalhar na maternidade e em outro lugar, ok? E 6 disseram não atuar em outro lugar, só na maternidade. Então, a maioria trabalha na maternidade e mais em algum lugar, ok? Dos 7 que afirmaram trabalhar em outra instituição, 5, viu? 5 não tem jaleco para cada local, ou seja, o mesmo jaleco que eles usam na maternidade, eles usam no outro local de trabalho. 5 profissionais, certo? O presente estudo verificou a frequência da troca de jalecos ou vestuários, né, pelos profissionais da saúde, tá? E 6 de 13, 6, certo? Menos da metade. Afirmou que faz a troca diária, tá bom? 2 relatam que faz a troca a cada 2 dias. Quantos pacientes não passam por essa pessoa, né? E 5 só fazem a troca quando o EPI está visivelmente sujo. Tem que ter alguma mancha para a pessoa trocar o EPI. Quantas bactérias e micro-organismos não vão ter, minha gente, aqui nesses 5? Né? Quantas pessoas eles vão atender? Numa UTI neonatal. Numa UTI neonatal, onde a imunidade dos bebês é quase inexistente. Vocês estão vendo a gravidade do negócio? Isso aqui é ético, gente? Isso é ético? Eu tô sendo ético com os meus pacientes? Eu tô sendo ético? Não, né? Os profissionais foram entrevistados ainda quanto à finalidade dos usos de jalecos. 3 relatam utilizar para proteção individual. Usa o jaleco só para se proteger. 6 para proteção do paciente e para proteção individual, tá? E 4 só porque a instituição exige, porque se não fosse obrigatório, esses 4 nem jaleco usavam. Estão vendo como é sério?
E quando fala de jaleco, viu? Não é só o jaleco, é o vestuário também, aquele pijaminha hospitalar, viu? Vocês estão vendo como isso é sério? Já pensaram na quantidade de doenças que esses profissionais podem fazer por contaminação cruzada com esses equipamentos de proteção deles? Nesta pesquisa foram observados ainda que alguns dos profissionais chegaram portando o jaleco nas mãos, sem que esses estivessem protegidos de possíveis contaminações externas, o que, né, faz com que torna possível a contaminação e a disseminação de diversos patógenos. Foi identificado que 13 dos 13, né, dos participantes, 8 estavam contaminados por micro-organismos não especificados dispostos. No artigo tem os gráficos, viu? Certo? Na UTI teve um crescimento de 50% das amostras, né, com presença em 28,6% delas de Staphylococcus aureus e em 21,4% de Staphylococcus epidermos. Quando da coleta de material referente aos locais de jaleco ocorreu a presença de MO. Foi observado que houve crescimento bacteriano no punho, na manga da mão, de 4, né, 31% dos EPIs, e na gola de 6, certo? E de 23% no bolso da mão dominante, que é a mão que a gente mais usa, né? De 4. Vocês estão vendo como é sério? A contaminação bacteriana por espécies de patogênicas nos jalecos demonstram que essa vestimenta também pode desempenhar um papel importante na disseminação de bactérias no ambiente hospitalar comunitário, contribuindo para a ocorrência de infecções cruzadas. Agora me diga uma coisa, a culpa é do jaleco, gente? A culpa é do jaleco, dessa contaminação aí cruzada, de estar cheio de bactéria? A culpa é do pobrezinho do jaleco, do pijaminha hospitalar? Não é, né? É dos profissionais, né, que não usam os EPIs de forma adequada, que não trocam com a frequência correta, né? Então, assim, estão vendo a importância de estudar a saúde e segurança do trabalhador? Estão vendo a importância de se aprofundar e levar a sério esse tema, né? É bem sério, gente, bem sério mesmo. Esta pesquisa possibilitou mostrar resultados importantes com relação à contaminação bacteriana dos EPIs e recomenda-se capacitação dos profissionais, e a capacitação contínua, tá sempre relembrando, né? De assistência à saúde sobre o uso e manuseio correto de jaleco e vestuário, que é o pijama hospitalar, alertando para os resultados encontrados com alta prevalência, né, de Staphylococcus aureus potente, agente importante relacionado, né? Sendo necessários outros estudos para avaliar a resistência bacteriana aos antibióticos. Assim, é preciso que haja sempre uma formação continuada da equipe multiprofissional para alertar que esse é um problema que resulta em gastos para o setor público, transtorno de saúde e resistência bacteriana. Seríssimo. E aí, minha gente? Depois dessa pesquisa aqui, que eu mostrei para vocês, que vocês vão estudar o artigo aí, você acha que ética tem alguma coisa a ver com segurança do trabalho? Vou me embora com essa pergunta aí para fazer vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Beijos de luz e boa atividade avaliativa, gente. A gente encerra a nossa disciplina agora, né? Vocês vão fazer atividade avaliativa. Vou corrigir, postar as notas, tá bom? Ver quem passa, ver quem fica de recuperação. E é isso. Boa sorte. Foi um prazer, né, ter estado com vocês nesse mês, com esta disciplina. Apesar dos desafios, eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma. E é isso, meu povo. Muita ética e muita responsabilidade para a segurança de vocês, né, e de todo mundo que vão passar pelas mãos de vocês. Sucesso, meu povo!